dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, para prestar um culto agradável ao Senhor, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos deu a oportunidade de ser verdadeiramente livres, Vamos nos colocar de pé. O mundo está em polvorosa, o mundo está com medo, mas nós que somos servos do Senhor Jesus, que acreditamos na sua palavra, que acreditamos nas suas promessas, nós temos certeza que o que está acontecendo hoje não é só cumprimento das profecias, mas é algo que vai gerar vida no mundo, que vai gerar arrependimento, que vai gerar mais vida se aproximando de Deus, e o nome do Senhor no final será exaltado, com toda certeza. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para dar início a esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, nós estamos aqui perante a Tua face, ó Pai, neste local, ó Deus. Não que esse local seja santo, ó Deus, mas ele é santo porque nós estamos aqui, ó Deus, e nós temos a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, ó Deus. Nós Te adoramos porque Tu és o único digno de louvor e de toda adoração, Senhor. Nós Te exaltamos, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, ó Pai. E debaixo de Ti, ó Deus, todos os outros estão, ó Deus, porque ninguém está acima de Ti, ó Pai. O Senhor comanda, o Senhor fez, ó Deus, e o Senhor fará tudo o que for necessário para o bem daqueles que cooperam contigo, ó Pai, daqueles que Te amam, ó Deus, daqueles que Te buscam, ó Senhor Deus. Muitas das vezes nós achamos, ó Deus, que as coisas ruins que acontecem, ó Deus, os nossos olhos podem ser ruins, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem um plano maior por trás de cada coisa, ó Pai, de cada atitude que acontece no mundo, ó Deus, de cada guerra, ó Senhor Deus, de cada desastre, ó Deus. Há um plano maior, ó Deus, um plano de salvação para a humanidade, ó Pai, e nós cremos nisso, ó Pai, nós cremos que o Senhor está nos abençoando a todo tempo, ó Deus, que o Senhor está nos edificando, que o Senhor está derramando o seu poder sobre essa terra, ó Pai. Tua palavra diz, ó Pai, que nos últimos dias, ó Deus, o Teu Espírito seria derramado de forma profundamente sobre os Teus servos, ó Pai. E nós cremos nisso, ó Deus, porque nós cremos que nós estamos nos últimos dias, ó Pai. E o Teu Espírito vai ser e já está sendo derramado sobre essa terra, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, recebe esse culto, ó Deus, recebe essa adoração, ó Deus, que for feito aqui, ó Deus, os louvores cantados, ó Deus, a palavra ministrada, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, seja para a sua adoração, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, ó Pai. Abençoe as vidas que aqui estão, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Aqueles que por algum motivo não puderam ouvir, ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, ou por motivo de enfermidade, ó Deus, ou por algum empecilho que surgiu na última hora, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando na vida deles através do vídeo, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando o Teu poder, a Tua unção, dando sabedoria, ó Pai, aqueles que não estiverem aqui também, Senhor. Ó Senhor, toma as nossas vidas, ó Deus, toma o nosso culto, ó Deus, toma a nossa adoração, ó Pai, toma aquilo que somos, ó Deus. Nós sabemos que não somos ninguém, ó Deus, somos um grão de areia numa praia, ó Pai, mas o Senhor se importa conosco, ó Deus, a Sua palavra é bem clara, ó Pai, o Senhor se importa desde os mais pequeninos, ó Deus, até os maiores, ó Pai. A Tua palavra é verdadeira, é pura e santa, ó Deus, e ela não mente, ó Deus, porque o Senhor não é filho do homem para mentir, ó Deus, e a Sua palavra há de se cumprir, ó Pai. Ó Senhor, abençoa-nos nessa manhã, ó Deus, converta os nossos corações mais uma vez, ó Pai. Nos dê mais entendimento, ó Deus, que nós possamos dar hoje, ó Deus, um passo a mais, ó Deus, em direção à Tua santidade, ó Deus, a estar mais perto de Ti, ó Deus, a estar mais próximos do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Deus, sara os enfermos, ó Deus, cura os enfermos, cura os doentes, ó Pai, aqueles que estão com problema financeiro, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, ó Deus, que a abundância, ó Deus, da prosperidade possa estar nessas vidas, ó Pai. Não que sejamos milionários, ó Pai, mas que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, suprindo cada necessidade na nossa vida, ó Pai.
Ô Pai amado, ô Senhor Deus Todo-Poderoso, vem abençoar a tua congregação, ó Deus, vem abençoar, vem ministrar unção, ó Deus, vem batizar com o Espírito Santo, ó Deus, vem frutificar em nossas vidas, ó Deus, os frutos do Espírito, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar passando e ministrando sobre as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor possa estar derramando, ó Deus, bênçãos sem medida sobre nós, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando entendimento, ó Deus, do plano que o Senhor quer para as nossas vidas neste mundo, ó Deus, o que o Senhor quer de nós, ó Pai, que o Senhor possa nos pôr em posição, ó Deus, posição de receber, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, receber o teu Santo Espírito, ó Deus, para propagar o Evangelho, ó Deus, as pessoas que nos cercam, ó Deus, aqueles que quando nós temos contato, ó Deus, aqueles que vão passar pelas nossas vidas ainda, Senhor. Ó Pai, vem derramar, ó Deus, vem derramar o teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, nessa manhã, Senhor. Vem, Senhor, vem nos abençoar, vem nos encher, ó Deus. Ó Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti e reconhecemos a Tua grandeza, ó Pai. Fica conosco nessa manhã, ó Deus, fala conosco, ó Deus, nos dê entendimento, ó Deus, dos momentos que estamos passando, ó Deus, neste mundo, ó Deus, nos dê entendimento, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, Senhor. Ó Senhor, abençoa a nossa vida, ó Deus, e fala conosco nessa manhã, Senhor. É o que te pedimos no nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Vamos receber a nossa irmã Cláudia. Ela vai dirigir os louvores nessa manhã. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 4. Esse salmo fala muito ao meu coração e eu gostaria de passar, de ler mais uma vez para a igreja. E ele nos diz assim: responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Irai-vos e não pequei. Consultai com o vosso coração. Consultai o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Pusestes no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se lhes multiplicarem o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glorificado seja o nome de Jesus, porque a todo momento Ele tem falado aos nossos corações. E esse salmo, ele traz o amor de Deus aos nossos corações, a certeza de que nós dormimos em paz e os nossos corações, o nosso ser ali está sendo cuidado por Deus. Eu agradeço muito a Deus, irmãos, cada dia, cada momento de nossas vidas, cada momento que Deus tem falado aos nossos corações. Multiplicado a fé, porque é o momento da gente se colocar verdadeiramente em posição. E glorificado seja o nome de Jesus. É o momento da gente se colocar diante de Deus, né? E glorificar esse Deus que tanto tem feito pelas nossas vidas, né, irmãos? Nos colocar diante de Jesus com temor, com submissão a Ele. Porque muitas coisas agora eu tenho certeza que vai vir para tentar distrair a nossa mente, tentar distrair o propósito de Deus nos nossos corações.
E às vezes eu fico pensando, irmãos, eu fico ouvindo louvor lá em casa. Às vezes eu ouço aquela música assim: quero ser como criança, te amar pelo que és. Eu fico pensando no amor de Deus pelas nossas vidas, e às vezes o nosso egoísmo, por muito pouco, às vezes a gente se ira, a gente fica com raiva, a gente fica triste. E é tempo, e a gente está num tempo que tudo, se a gente for perceber bem, vem para nos irritar, para nos tirar da bênção, para nos tirar da posição de servos. Então, eu tenho visto, às vezes eu estou lá em casa ouvindo louvores e fico pensando: Senhor, como é puro uma criança, como é um serzinho puro. E a palavra de Deus mesmo fala para a gente ter um coração assim como de criança, mesmo se nós estivermos tristes, porque também nós deixamos pessoas tristes, né? Porque às vezes a gente se vitimiza tanto, né? Ai, mas a gente é ser humano, a gente erra também. E eu fico pensando quão bom Deus é, e a palavra de Deus, que Ele está sempre falando aos nossos corações. Irmãos, às vezes eu agradeço muito a Deus. Eu tenho um irmão que ele é ferro fogo. Ele é assim, ele é muito... Ele é isso e isso. Irmãos, todas as vezes que a gente, às vezes, sente um pouquinho de tristeza, igual nós estávamos doentes lá em casa, aí quando nós melhoramos, irmão, nós melhoramos na quinta, sexta. No sábado, meu irmão bateu lá em casa. Aí nós estávamos deitados, eu e a Marilda, ele falou: não precisa abrir a porta, não precisa não, vocês estão dormindo. Eu falei: Haroldo, nós já acordamos, eu vou aí abrir. E ele entra, irmãos, e ele acalenta o nosso coração com a palavra de Deus. E se nós crermos, irmãos, às vezes a gente está triste mesmo, a gente precisa de uma palavra, precisa de um acalento. E eu agradeço e glorifico muito a Deus pela vida desses anjos aqui na terra, desses servos fiéis do Evangelho, que tem eu tenho certeza que cada um de vocês tem nós temos uma pessoa que às vezes dentro de casa mesmo, que às vezes a gente está triste, às vezes a gente está assim, até doente, irmãos, e a pessoa está sempre ali dando força, está sempre com a palavra, e Deus, Ele tem sido muito fiel com as nossas vidas. Todas as vezes, quando nós estávamos afastados da igreja, esse meu irmão ia direto lá em casa: nós temos que congregar, nós temos que congregar, nós temos que congregar. Nós estávamos afastados da igreja, não é de Jesus não, tá, irmãos? Nós estávamos em comunhão com Deus. E ele sempre ia lembrar: não, tem que congregar, tem que procurar uma igreja. E glorificado seja o nome de Jesus, por Deus ter nos dado uma igreja para nós congregarmos. Eu agradeço a Deus, a todo momento esse Deus tem cuidado de nós, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Deus, continue a cuidar de nós, Pai. Em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus, aleluia, oh Deus fiel, oh Deus, aleluia. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Oh Deus, aleluia, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Oh Deus fiel, santo, 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 santo é o teu nome, oh Espírito Santo de Deus, aleluias ao teu nome. Ah, Espírito Santo, visita, toma o nosso ser em tuas mãos. Oh Senhor, meu coração é a tua casa, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, nós somos casa, irmãos. Casa. Oh Deus, aleluia ao teu nome, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sarou minha alma, ele sarou minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sarou minha alma, ele sarou minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nosso ser, nós estamos sempre dispostos que Ele mude as coisas de lugar, porque somos falhos, pecadores, imperfeitos e dependemos de mudança diária. Nós temos sempre algo a melhorar. E eu glorifico muito a Deus, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos, mas sabe por quê? Não é porque Deus afasta de nós, não. É porque nós, muitas das vezes, nós fazemos assim para Deus, ó. Nós entristecemos o coração do Senhor. Deus é um Pai muito zeloso. E Ele tem cuidado de cada detalhe. Deus não é um Deus humanizado, não, irmãos. Deus é um Deus justo. É um Deus justo e misericordioso. E glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. E vamos estar a cada momento esperando a vinda dEle, porque é próximo, irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a essa igreja pela oportunidade que ela tem me dado de vir aqui na frente, glorificar o nome de Jesus e falar o muito que Ele tem feito a mim e a minha família. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja. Meu irmão,
Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes 6, versículo 13. Palavra que já foi pregada aqui. Nós já conhecemos a história de Gideão. O pastor Adriano já nos trouxe uma palavra abençoada aqui há pouco tempo sobre Gideão. E ontem eu estava preparando uma mensagem para trazer, o Senhor me levou esse texto novamente. Juízes capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Então Gideão lhe respondeu: Rogo-te, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? E onde estão todos os prodígios que nossos pais nos contaram, dizendo a nós: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, entregando-nos Deus em poder aos midianitas. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez, ó Senhor, eu te peço, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor me cubra com o teu Santo Espírito, ó Deus, que tudo que eu possa falar aqui, ó Deus, seja de acordo com a tua palavra, ó Deus, e de acordo com a tua vontade, ó Deus, que seja para o crescimento da tua igreja, ó Deus, que seja aquilo que o Senhor quer trazer de mensagem para esta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cubra-me nessa manhã com o teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Eu lendo essa passagem ontem, meditando nela, para trazer uma mensagem, esse versículo 13 me chamou a atenção. A história de Gideão, do povo de Israel, nessa época de Juízes, nós já conhecemos, como eu disse, já foi falado aqui, já foi pregado. O povo era oprimido pelos midianitas, e o Senhor levantou Gideão para poder libertar o povo, para conduzir o povo a uma libertação do cativeiro. E nesse versículo 13, uma frase chamou muito a minha atenção, que é esta pergunta que Gideão faz ao Senhor. O Senhor aparece para ele no lagar e fala com ele que ele ia libertar o povo, o que ele estava fazendo para ele se levantar e conduzir o povo à liberdade. E ele faz uma pergunta para o Senhor: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? E uma palavra em especial nos chama a atenção, que é a palavra porquê. Porquê, às vezes nós passamos por momentos difíceis, por dificuldade, e essa palavra surge na nossa mente, surge na nossa vida. É uma pergunta que cerca a minha vida, a sua, das várias pessoas que nós conhecemos durante o tempo. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo outro? Por que o Senhor deixou meu filho embora? Por que o meu pai foi embora? Por que eu perdi um ente querido? Por que acontecem certas coisas no mundo? E às vezes nós indagamos a Deus, às vezes queremos até encostar Deus na parede com essa pergunta. Achamos que vamos encostar Deus na parede, né? E as aflições e dificuldades dessa vida vêm sobre nós, vêm sobre a nossa vida, porque nós somos passíveis disso, a palavra é clara nisso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E essa palavra, essa pergunta sempre vem à nossa mente: por quê? Por que a minha empresa não deu certo? Por que eu perdi o meu emprego? Eu era um cara honesto, eu estava trabalhando direito e fui mandado embora, e outro que era pior do que eu ficou no meu lugar. Por que a minha empresa, que sempre pagou os impostos, sempre fui uma pessoa correta, por que eu perdi ela? E por que outras que usam de outros meios para sobreviver estão aí? E isso sempre vem à nossa mente. E o interessante é que nós nunca perguntamos a Deus. Ninguém acorda de manhã cedo e pergunta a Deus: por que eu acordei hoje?
Por que o Senhor ainda está me dando fôlego de vida durante todos esses anos? Por que eu tenho uma família? Por que eu tenho um filho? Por que eu consigo pagar as minhas contas todas no final do mês? Por que eu ainda estou trabalhando enquanto muitas outras pessoas perderam o emprego na pandemia? Por que o Senhor tem me abençoado? O porquê só vem à nossa mente quando nós estamos em dificuldade, quando nós passamos por uma luta, por uma enfermidade, quando o Senhor quer que haja crescimento em nossa vida e Ele nos impõe, talvez, uma dificuldade qualquer, seja ela na área financeira, na área material ou na área espiritual, e nós temos, às vezes, a audácia de questionar o que Deus preparou para a nossa vida, o que o Senhor quer que nós façamos. E surge o porquê. Por que este mal me sobreveio? Por que eu estou doente? E essas perguntas só existem para quem está tendo dificuldade, por quem está passando por uma luta, e não para quem está no momento de bênção da vida. Porque a nossa vida não é só bênção e também não é só dificuldade. Como toda a vida de todo ser humano, nós alternamos períodos na nossa vida. Então, talvez você esteja num momento bem, em que tudo está dando certo, emprego bom, ganhando bem, família bem, filhos bem, esposa, saúde perfeita, bem na igreja, bem com a vida espiritual. E esse momento, talvez, que nós achamos que é um momento de tranquilidade, de calmaria no mar, é um momento, talvez, que nos afaste mais de Deus. Porque nós temos um inimigo. Esse inimigo, Satanás, ele usa de 2 meios para nos distrair e para nos derrubar. Ou ele te derruba com elogios, ou ele te derruba falando mal de você. Então, talvez, quando a nossa vida está naquela maré mansa, em que você parece que tudo está bem, você dorme tranquilo, que você não tem preocupação com nada, está tudo bem, está tudo tranquilo, talvez é um momento que você esteja mais disponível para um ataque do inimigo, para ser derrubado da presença do Senhor. Porque quando nós estamos na tranquilidade, a gente acha que não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, eu não preciso falar com Deus tanto, porque está tudo dando certo. Então surgem até mais obstáculos para você se aproximar de Deus na sua vida. E no momento em que você está passando por lutas, em que você está tendo dificuldades, que nada dá certo, que a vida te proporciona, às vezes, você perder um emprego, você fechar uma empresa, você perder um ente querido, você não ter aquilo que você acha que é do seu direito ali, você se aproxima mais de Deus, porque Deus, Ele não está com os ouvidos fechados, os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir a nossa voz. E nos momentos difíceis, nós ficamos mais martirizados, mais sensíveis ao toque de Deus e a ouvir a voz do Senhor. E talvez nós colocamos Deus na parede, nós perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que esse mal me sobreveio? Por que isso está acontecendo comigo? E não temos a concepção espiritual do que o Senhor quer fazer na nossa vida, do que o Senhor quer transformar a nossa vida, do que aquilo vai me fazer crescer. Como eu vou conhecer o Deus da cura se eu não tenho uma doença? Como eu vou abrir uma porta? Como Deus vai abrir uma porta se não tem porta fechada? Como eu vou vencer a morte se eu ainda não encontrei o Jesus que dá a vida? Nós temos que
encontrar na nossa vida, neste momento, um caminho que seja outro a não ser indagar a Deus e perguntar a Deus por que isso está acontecendo. O Senhor está me desamparando? A Cláudia falou aqui, Deus nunca vira as costas para nós. O único momento em que Deus virou as costas para o servo dele, você sabe qual foi? Foi quando Jesus estava na cruz. O Senhor Jesus não queria ser crucificado, por isso ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E não foi possível. Ele tinha que cumprir o que o Senhor ordenou para ele, que era morrer por nossos pecados. E Deus, naquele momento em que viu ali o servo dele, o seu próprio filho, sendo humilhado, chicoteado, pisoteado, escarneado, pregado numa cruz. Quem é pai aqui sabe o que Deus passou. Você já imaginou o seu filho sendo morto na sua frente? E você até pode fazer alguma coisa, mas por amor àqueles que estavam matando ao seu filho, você não faz nada. Se fosse um de nós, com certeza, como o pastor Márcio disse, tinha mandado um raio lá e acabava com tudo. Aquele Deus que o pastor Márcio descreve aqui, o Deus ruim, o Zeus na mitologia grega, né? Aquele velho de cabelo branco que fica com raio na mão, tinha destroçado tudo a terra. Não, meu filho não. Mas um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que deu a vida do seu próprio filho, ele virou as costas para Jesus e deixou-lhe ser crucificado na cruz em favor daqueles que nem mais adoravam o Deus, que nem reconheciam a grandeza de Deus e que as nossas vidas dependem dele. Hoje não é muito diferente. Nós vemos aí as coisas que aconteceram nesse começo de ano, as coisas que acontecem no mundo, que vem acontecendo nos últimos anos. E, em especial, a gente viu o que aconteceu em Petrópolis e no nosso coração vem, mas por quê? Por que isso aconteceu? O número de pessoas que morreram, que perderam suas coisas, que perderam seus bens materiais. Mas ninguém vê que em fevereiro, dia 15 de fevereiro, aconteceu que a tragédia, mais de 200 mortos, quase 300, mas que em janeiro houve 326 nascimentos em Petrópolis, teve 326 famílias que estavam celebrando a vida um dia antes, um mês antes daquela tragédia acontecer. E ninguém se pergunta por que aquelas crianças nasceram. Porque uma pessoa, quando vai no enterro, num velório, ela fica triste e alguns ficam inconsoláveis. Por que o Senhor levou esse ente querido? Por que o Senhor levou essa pessoa que eu tanto amava, um pai, um filho, um irmão, seja o que for, um amigo próximo? Mas quando ela está na maternidade, que ela está vendo o seu neto nascer, o seu filho, a sua filha nascer, ela não pergunta por que o Senhor me deu um filho perfeito, por que o Senhor me deu um neto perfeito, por que o Senhor me deu uma filha perfeita, por que a minha esposa passou por essa operação e não teve nenhuma sequela e o Senhor abençoou. Nós não indagamos a Deus por isso. E o porquê surge na nossa vida e surge na nossa mente. Porque, no fundo, quando nós enfrentamos dificuldades e a resposta de Deus não é aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que Deus tem para tratar conosco, nós não ficamos satisfeitos. Porque, como crianças espirituais que somos, nós queremos ouvir o Pai sempre dar aquilo que nós queremos. E nem sempre é assim. Nem sempre o Senhor dá conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Então, no fundo, aquela revolta que gera quando nós
indagamos a Deus, e quando nós perguntamos a Deus o porquê de estar acontecendo isso na nossa vida, é porque lá no fundo nós não confiamos ainda plenamente em Deus. Ainda falta descansar no Senhor, integrar o problema e descansar no Senhor. Senhor, eu tenho uma doença, eu te entrego nas mãos essa doença, e descansa em Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, o Senhor me cura. Se não for, que eu possa carregar essa cruz e possa vencê-la como Jesus venceu. No fundo, nós estamos preocupados com aquilo que nós possamos conceber nessa vida. E nós nos apegamos ao mundo natural e essa vida que aqui está. E um exemplo bem claro é que nós, um homem, uma mulher, tem aí cerca de 80, 90 anos, os mais robustos aí passam dos 100. Mas vamos imaginar que uma pessoa nasce e viva com 100 anos. E a vida dessa pessoa está pautada nesses 100 anos. E no final da vida ela só pensa: por que não comprei? Por que não adquiri? Por que não consegui? Por que o Senhor levou tal pessoa? Por que não curou? Por que existem as enfermidades? Por que existem as tragédias? E o tempo passa e essa pessoa fica pautando a sua vida nisso. Quantos servos de Deus cristãos morreram com doenças que não foram curados? Você conhece algum por acaso? Todos nós conhecemos. Quantos servos de Deus não foram assaltados? Quantos não foram... Nós tivemos há pouco tempo o exemplo da irmã do cantor lá, do Delino Marçal, saindo da igreja. O rapaz foi e tirou a vida dela. Uma mulher que, aos olhos, você olhando assim, superficialmente, parecia ser uma serva de Deus valorosa. E ela perdeu a vida saindo da igreja. Quantos não aconteceram assim? Quantos cristãos de verdade não padeceram? Se você não conhece nenhum, na Bíblia tem Paulo, Pedro e João. João Batista, que teve sua cabeça decapitada e entregue numa bandeja de prata. Todos morreram por um motivo: pela pregação do Evangelho, por dizer a verdade que está contida nessa palavra aqui, diante de reis e poderosos, por dizer essa verdade dessa palavra perante os grandes que estavam naquela época. Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, estavam numa cadeia. E eles não perguntaram a Deus: Senhor, por que eu estou preso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sendo açoitado? Porque eles entenderam a palavra de Deus, eles entenderam o sacrifício de Jesus e o que ele significava para a vida deles aquilo. E ao invés de presos estarem murmurando, eles cantaram louvores ao Senhor, exaltando o nome de Deus pelo aquele momento que eles passavam, porque eles sabiam que o nome de Deus seria engrandecido ali, o nome de Jesus seria engrandecido. E foi. E tanto é que até hoje nós lemos essa passagem e o Senhor fala conosco que o nome do Senhor é engrandecido através da vida de Paulo e Silas. Porque no momento difícil, na hora amarga, no momento em que eles estavam machucados, feridos e presos, eles tiveram a audácia de não questionar a Deus, mas de cantar louvores e exaltar o nome do poderoso. Conosco não é diferente, meu irmão. A nossa vida tem que ser pautada em cumprir a vontade do Senhor. Não nos cabe questionar a vontade de Deus, questionar aquilo que Deus faz, seja na nossa vida ou na vida de uma outra pessoa, ou na esfera mundial. Nós vivemos no mundo macro, o que Deus faz no macro, o que Ele faz no mundo, nas nações. Mas a nossa vida é um micro dentro do macro. Nos importa viver aquilo que está à nossa volta e pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho
em reconhecer a grandeza de Deus e aceitar do Senhor as imposições que Ele nos dá. Deus pode dizer para qualquer um, Ele pode colocar no coração de qualquer um. Você às vezes está numa posição confortável, no emprego confortável, Ele pode falar, sai desse emprego. E às vezes nós podemos ficar com a cabeça virada e falar assim, pô, mas está tão boa a minha vida, por que eu vou sair desse emprego? E às vezes nós não enxergamos o que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós enxergamos o caminho que Deus tem preparado para nós, porque a nossa mente é pequena perto da mente de Deus. Jeremias diz que quanto mais altos é os céus do que a terra, assim é os pensamentos do Senhor, dos nossos pensamentos. Então é uma altura dimensional imensa. Você não tem como mensurar o que Deus quer fazer na sua vida. Você não tem como mensurar os caminhos que Deus escolheu para você. E quando nós estamos com a cabeça voltada para esse mundo natural, para esse mundo terrestre, nós não entendemos que a vida não é só esses 100 anos. Nós entendemos que a vida é curta para quem vive com a cabeça nessa terra, nesses 100 anos, mas para aquele que vive com a cabeça no reino dos céus, aquele que vive com a mente do Senhor, aquele que vive com a cabeça nos céus, sabendo que a sua vida é lá, ele sabe que esses 6 anos não são nada comparado ao que o Senhor pode fazer por nós. 1 Coríntios 2,9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe por que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração sabe? Porque não é coisa desse mundo, não é material, é espiritual. Por isso ninguém sabe o que é que o Senhor tem preparado para nós. Não é nada que corrói, não é nada que quebra, não é nada que possa ser tirado de nós. Não é nada material, nada daquilo que nós precisamos aqui nessa terra para viver, mas é algo espiritual que vai nos transformar. O Senhor Jesus, quando se entregou naquela cruz, Deus foi bem claro. Deus virou as costas para Ele. Mas como Ele suportou e fez a vontade do Senhor, e suportou o sacrifício Ele feito, como Ele nos libertou, o Senhor engrandeceu o Seu nome acima de todo nome. E pôs sentado à destra do Pai. E quando nós somos lavados e redimidos nesse sangue, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós passamos a incorporar Deus na nossa vida, quando as pessoas olham para a gente e não nos vê, mas vê o Senhor Jesus, nós também somos sobre todo nome, sobre o nome da doença, sobre o nome de Satanás, sobre o nome da iniquidade, sobre o nome do pecado. Nós também nos sentamos à destra do Pai porque nós somos Jesus e o Senhor olha para nós como olhou para Jesus. A nossa vida tem que ser pautada pelaquilo que o Senhor tem falado para nós e não pelaquilo que nós queremos para nós. Talvez nós queremos ter uma casa legal, um carro legal. É lícito, irmão, não estou falando que isso não é proibido, mas talvez o Senhor não queira que nós adquirimos tal bem naquele momento, porque Ele sabe que aquilo vai fazer nós tropeçarmos na fé, e nós ficamos bravos com isso, nós esperneamos como crianças, e fazemos birra com o Senhor, eu quero, e nós oramos às vezes, anos para que o Senhor possa nos dar uma coisa, possa realizar um desejo do nosso coração, achando que aquilo é a prioridade da nossa vida. E não fazemos como Jesus. Senhor, se for da Tua vontade, Pai, se o Senhor quiser, Senhor, permita que eu troque o meu carro, permita que eu compre uma casa,
permita que eu adquira um imóvel, permita que eu conquiste um emprego melhor, que eu tenha um aumento. Permita que eu seja rico como o irmão Flávio. Às vezes nós não perguntamos a Deus se é da vontade dele aquilo que nós queremos. E nós simplesmente tentamos pôr Deus contra a parede, querendo algo que vai nos afastar do próprio Senhor. A nossa vida tem que ser pautada pela vontade de Deus, meu irmão. Mas se não vier, se não conseguir, se o Senhor não autorizar naquele momento, que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos, ela sempre será perfeita e agradável. Ela sempre será exatamente o melhor para as nossas vidas. Paulo e Silas teve essa concepção. Jó, no livro de Jó, quando Jó se tentou e ficou meio bravo com os amigos deles, ali, os 3 amigos dele ali, que tentavam dissuadi-lo da fé, que tentavam dissuadi-lo daquilo que ele acreditava, e apontavam N problemas na vida de Jó para ele, pelo problema que ele estava passando, por ter perdido tudo. E Jó começou a se exaltar um pouquinho. O Senhor apareceu no redemoinho e disse para Jó e para os amigos dele: então vocês são sabichões, né? Vocês sabem tudo. Então me fala aí onde vocês estavam quando eu lancei os fundamentos da terra. Onde é que vocês estavam quando eu pendurei as estrelas no céu? Onde você estava quando eu fechei as comportas do mar e disse: da praia você não passa, até aqui você vai, daqui você não vai? E ninguém tinha resposta, porque ninguém tem as respostas, só Deus tem a resposta para isso. E ele estava mostrando ali que nós, seres humanos, não sabemos nada. Nós não somos nada perante a grandeza do Senhor. Então, como nós podemos querer ensinar a Deus o que é melhor para mim ou para outra pessoa? Somente Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Somente Deus sabe o caminho que temos que percorrer até chegar a uma santificação pura e perfeita para nos encontrarmos com Ele. Dentro das dificuldades dessa vida, meu irmão, entenda que estão as promessas de Deus. É na dificuldade que as promessas se cumprem. É na dificuldade que você enxerga as promessas de Deus para a sua vida. Como é que seremos exaltados se não formos humilhados? Como é que a porta vai se abrir se ela não está fechada? Se ela não está fechada? Como é que nós vamos conhecer a cura se nós não temos doença, se não tem ninguém doente perto de nós para que Deus cure? As coisas que acontecem, as doenças e enfermidades que vêm, são para glorificar o nome de Deus. Como aquele cego que Jesus curou e os apóstolos perguntaram: por que esse é cego? Quem pecou, ele ou os pais deles? Quem pecou? Jesus falou: não, ninguém pecou. É para a glória de Deus que essa enfermidade desse homem. É para a glória de Deus que talvez nós ficamos enfermos e somos curados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus. Como Deus levanta, como eu vou conhecer o Deus que levanta aquele que cai, se um dia eu não cair? Todos nós, meu irmão, todos nós, sem exceção, um dia nós caímos, nós pecamos, nós nos afastamos mais de Deus e nós ficamos mais longe. E é nessa hora que o Espírito Santo entra, nessa hora que ele entra apontando o erro e falando: você está fazendo errado. Volta para o primeiro amor, volta para o Pai. Nós temos que conhecer isso na nossa vida, nós temos que reconhecer que é o Senhor que cuida de nós, que é o Senhor que nos guarda, que é o Senhor que não deixou acontecer o que aconteceu lá em Petrópolis na nossa vida. E nós devemos glorificar a Deus por isso.
Nós ficamos tristes pelos desastres, nós ficamos tristes pelas mortes das pessoas, mas tudo é dentro da vontade do Senhor, é dentro dos limites daquilo que o Senhor permite e daquilo que o Senhor vê. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Tanto é que nós nunca seremos tentados a mais do que nós possamos aguentar. A palavra é bem clara nisso. Talvez nós vimos no passado como os apóstolos morreram, como vários cristãos morreram, e hoje ainda continuam morrendo missionários em todo o mundo. No mundo islâmico, no mundo hindu, eles matam sem pena. Ou você nega Jesus ou você morre. Sua cabeça é degolada, arranca a cabeça mesmo. E é engraçado que sempre vem essa pergunta antes: ou você renega esse Deus e esse Jesus, ou você morre. E quantos missionários hoje em dia, cristãos, estão morrendo com a cabeça degoladas na Nigéria, no Irã, no Paquistão, no Afeganistão, porque não negam a Jesus. E essa tentação de não negar a Jesus para eles, talvez se fosse para mim, se fosse para você, irmão, nós não aguentaríamos, mas aquelas são pessoas preparadas por Deus, aquelas são pessoas que aguentam passar pelo martírio, que aguentam passar por essa situação. Então, a tentação deles é maior do que a nossa, porque envolve a vida. Nós hoje aqui somos livres, nós podemos adorar, por enquanto nós podemos ter a porta aberta, nós podemos nos reunir, nós podemos nos juntar, nós podemos falar de Jesus na praça, para uma pessoa na rua, sem sofrer perseguição. Mas e se sofrêssemos? Será que estávamos preparados? Será que nós estamos mesmo? Senhor, o que é isso? Estão me perseguindo? Eu ouvi uma palavra essa semana, eu até comentava com minha esposa, um irmão pregando e ele falando: é muito bonito você ver a pregação sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E ele falava assim, eu vi um pastor pregando, ele falou: eu sou como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu darei minha vida pelo Senhor. E chegou a pandemia, a primeira coisa que ele fez foi fechar a igreja com medo de pegar o coronavírus, mesmo sem ter decreto, sem nada. Quer dizer, você está pronto para dar sua vida ao Senhor, mas não está pronto para pegar uma doença. Pode ser fatal? Pode, mas também não pode ser. Estava no começo da pandemia ainda. E eu meditando sobre aquilo, pensando naquilo, quando aqueles homens se prostraram diante da estátua lá, e Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé e não aceitaram se prostrar a um falso Deus, a uma estátua de homem, a um ídolo. Só tinha eles de israelita lá, só tinha eles de hebreus lá? Não, tinha vários outros que tinham a mesma fé que eles. Mas todos se prostraram, o texto é bem claro. Só 3 não se prostrou. Só 3 estavam dispostos a cair numa fornalha de fogo para manter a sua fé. As dificuldades, os problemas vêm, meu irmão. As fornalhas de fogo, as covas dos leões estão aí a todo tempo para nos afligir, para nos deixar com medo, para nos fazer esquecer de Deus e negar aquela fé que nós temos no nosso coração, que está ali. Resta a nós fazer como Daniel, fazer como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Resta a nós termos coragem para poder falar: não, eu vou seguir o meu Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou descansar em Deus, eu vou entregar o meu problema em Deus, e o Senhor vai me dar a vitória quando for da vontade dEle. E se Ele não der a vitória, eu vou cumprir com minha cruz, eu vou morrer por Cristo, eu vou me entregar por Cristo, eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou para mim. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer do ser humano. Nós temos aí essa guerra que estourou agora, essa semana, e não pode estourar uma guerra que o povo, é o fim do mundo, Sim, meu irmão, faz parte do cumprimento da profecia. O Senhor está cumprindo a profecia, Jesus realmente está voltando, o dia do Senhor está chegando.
Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, mas o dia do Senhor está chegando, as coisas estão ficando próximas e nós estamos vendo a profecia se cumprir. Mas não é motivo de desespero para nós que acreditamos em Deus, que acreditamos no Senhor Jesus, que entregamos a nossa vida. A palavra de Deus é simples, é direta quando diz que quando essas coisas acontecessem, coisas piores ainda viriam depois. Vai piorar, meu irmão. Com essa guerra, a crise econômica vai piorar, já está ruim, mas vai piorar com certeza. Mas onde está a nossa fé nos deuses que nos sustenta? Onde está a fé do cristão naquele Deus que tirou o povo do Egito, naquele Deus que ressuscitou Jesus, naquele Deus que tirou Paulo e Silas da prisão, naquele Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha de fogo, naquele Deus que fechou as bocas dos leões, que não deixou Daniel ser comido porque ele era um homem íntegro e honesto. Onde está a fé? Nós falamos tantas vezes da fé de Abraão. Será que Abraão foi lá, subiu para o monte lá, Carmel lá? Será que ele subiu para o monte Sinai lá, com Isaac lá, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Chegar lá, se não tiver nada, eu não vou sacrificar meu filho, não. Tenho certeza que não, meu irmão. Porque ele foi até o final naquilo que Deus propôs para ele. E quando tudo parecia perdido no final, o Senhor entrou com a providência divina. A humanidade estava perdida, meu irmão. Até chegar ali em Mateus, ali, como o exemplo da Bíblia, ali, o que acontecia na humanidade era perdição. E Deus entrou com a providência divina, que era Jesus naquele momento. Ele não entrou nem antes nem depois, mas no momento certo. E esse mesmo Jesus vai descer do céu, não antes nem depois, mas no momento certo que está determinado para ele. Porque Deus não se engana, Deus é perfeito nas suas escolhas, Deus é perfeito na sua palavra, Deus é perfeito naquilo que ele faz, seja nas nossas vidas, seja no mundo, seja em qualquer lugar. Não nos cabe duvidar, não nos cabe tentar demonstrar a Deus, tentar falar, isso está errado, Senhor, não pode acontecer agora. Quem somos nós para poder indicar o caminho para Deus? Nós é que devemos nos ajoelhar, clamar por misericórdia e falar, Senhor, nos mostra o que devemos fazer, nos mostra o seu caminho, nos mostra a tua vontade. E essas dificuldades que vêm é para que você tenha raízes espirituais, meu irmão. A árvore com raiz profunda, ela não quebra com o vento. A árvore que tem raiz profunda, ela não tomba com o vento, ela pode balançar, pode perder algumas folhas, mas ela fica firme e forte no propósito. Ela fica firme e forte na terra. E é a raiz espiritual que o Senhor quer das nossas vidas nessa manhã. É entregar a nossa vida por completo ao Senhor. É mergulhar nos braços do Senhor. É chegar no escada e pular nos braços do Pai, sabendo que Ele vai pegar a gente ali, que Ele vai nos acolher, que Ele vai nos abraçar. É entregar tudo que temos na mão do Senhor. Não entregar metade, não entregar aquilo que nós podemos dar. Não entregar 10% do dízimo, mas entregar as nossas finanças para o Senhor, para que o Senhor administre ela do jeito que Ele quer. Quem sabe no mês o Senhor quer que você dê mais de 10%. E você fica preso a um dogma, que é aquilo, não, tem que dar 10%, tem que dar 10%. Coloca nas mãos de Deus, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu dê de oferta na igreja neste momento? O que o Senhor quer, Senhor? Coloca no meu coração, me mostra. Me mostra onde o Senhor quer que eu ande. Me mostra o que o Senhor quer da minha vida. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer só submissão. Ele quer que nós deixemos a nossa vida nas mãos dele, porque ele sabe cuidar, ele é o capitão perfeito para o nosso barco. Ele tem o leme nas mãos, ele sabe as águas que nós podemos navegar, ele sabe até onde o nosso barco pode ir, até onde ele não pode ir. Ele sabe que se o barco for muito grande, ele pode passar no meio de rocha, mas se for muito pequeno, ele vai quebrar e vai afundar. Ele sabe o momento que ele tem que parar a tempestade para as nossas vidas. Ele sabe o momento que nós precisamos da ajuda dele espiritualmente, da ajuda dele
como um todo. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós devemos depender do Senhor para todas as coisas. Nessa manhã, meu irmão, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que o Espírito Santo tenha falado com você. Que você tenha entendido que as vitórias às vezes não colocam na zona de conforto. E que bênção fora de tempo não é bênção, é maldição. Porque a bênção tem que vir no tempo que o Senhor tem para nós. Às vezes nós queremos e não vemos o tempo que Deus tem para nós. Temos que ter submissão ao Senhor. Temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, às vezes nós temos a achar que se a pessoa está sorrindo, ela está feliz. E às vezes não é assim. E geralmente, aqueles que estão na graça de Deus, que estão ali com o Senhor, que entregam a sua vida na mão do Senhor, eles não têm só uma felicidade superficial, porque há mais choro de alegria do que tristeza. Há mais choro de alegria do que o sorriso. Salomão diz em Provérbios que há mais sabedoria no velório do que no nascimento. Porque no velório você pensa onde a pessoa chegou, o que aconteceu. Mas no nascimento você só fica alegre com o seu filho que nasceu, com um sobrinho, com um neto, com uma pessoa que ganhou criança. Você vê aquilo ali e você fica alegre só. Mas no velório você medita sobre aquilo que a sua vida pode se tornar. Então nessa manhã, meu irmão, que você tenha entendido essa mensagem, que o Senhor fale ao seu coração. Essa mensagem não é para a igreja só, é para mim, é para quem for que for vê-la no vídeo, é para quem o Senhor quer realmente falar, para quem quer realmente mudança. Nós cantamos aqui: eu sou sua casa, faz morada em mim, muda as coisas de lugares. Eu não sei os irmãos, mas eu já mudei inúmeras vezes de casa. E mudança é um transtorno danado. Se você vai pintar a sua casa, já é um transtorno, você tem que tirar os móveis do lugar. O Espírito Santo quer fazer isso, ele quer mudança. Mudança gera transtorno, gera mão de obra, gera esforço físico, esforço material, gera gasto. O Espírito Santo quer fazer isso conosco. Ele quer mudança. Resta a mim e a você se nós vamos querer ou se nós não. Deixa do jeito que está. Eu prefiro as paredes sujas. Eu prefiro ficar nessa casa pequena do que ter uma casa maior, Senhor. Me deixa do jeito que eu estou. Tá bom assim. Resta a mim e a você querer os desígnios de Deus para a nossa vida ou nos acomodarmos naquilo que nós estamos, naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos conquistar por nós mesmos, mas não por Deus. O Senhor possa te abençoar nessa manhã, o Senhor possa falar com você, que o Santo Espírito de Deus possa fazer você entender os momentos que nós estamos passando. O Senhor está vindo, o Senhor está voltando. E que as dificuldades dessa vida, as dificuldades que vão ocorrer no mundo como um todo, no macro, possam ser para fortalecer a nossa vida no micro, para que nós possamos entregar e nos submetermos mais ao Senhor. O Senhor abençoe você nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passo para o nosso pastor Márcio. Passa a palavra ao nosso pastor Márcio. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, nós tivemos aqui nessa manhã, nós somos abençoados com essa palavra. Você que vai ouvir o vídeo, você vai ser abençoado com essa palavra. Quero que você, nesse momento, pare e reflita sobre tudo que você ouviu aqui nessa manhã. Deus tem cuidado de nós, irmãos. A gente sempre pede para, quando nós chegamos aqui na comunidade, para a gente deixar lá fora o que não pertence aqui.
deixar lá fora as tristezas, angústias, os problemas, porque esse é o lugar que Deus tem preparado para nós ouvirmos a boa palavra de Deus. E eu não me preocupo quando ouço várias críticas em relação a isso, porque tem lugar que acredita que a igreja é lugar de cajado. Tem lugar que acredita que tem que falar isso ou aquilo mesmo para deixar as pessoas com medo. Tem lugar que pensa que as pessoas têm que viver debaixo desse medo para que ela possa conhecer a Deus. Mas eu creio no Evangelho. Evangelho, se você não sabe, não significa propaganda. Propaganda é isso. Você está lá vendo aquele filme, e se o filme está falando sobre romance, ele vai fazer uma propaganda de flores, da aliança, do presente, né? Se o jornal está falando de guerra, se o jornal está falando de assalto, vai vir a notícia de que foi assaltado vários carros hoje. Ele vai fazer aquela propaganda do seguro, né? Você ainda não percebeu isso, mas é ali. Se você gosta muito de vídeo lá, quem gosta de YouTube, vai lá. Você está assistindo um vídeo, parece até que ele te adivinha, né? Sim, adivinha, são os logaritmos. Ele vê qual que é o perfil, aquilo que você gosta, e ele vai começar a te mandar a mensagem daquilo que você vê. Então você está assistindo muito sobre a guerra. Está chegando várias notícias para você sobre isso. Aí o logaritmo percebe que você é cristão, porque você assiste alguns vídeos, e você está assistindo muita guerra. Aí ele começa a ligar lá aquelas notícias ruins com aquela pregação, como o nosso irmão trouxe aqui, que o mundo vai acabar, que o mundo está chegando no fim, que é isso mesmo. E aí nós chegamos à nossa maravilhosa comunidade. E você ainda não percebeu uma coisa: o que esse mundo tem que prende as pessoas aí, muitos nas coisas ruins dessa vida. Alguns estão presos ao passado e estão vivendo momentos de angústia, de depressão, de tristeza, uma tristeza profunda. Outros estão ansiosos, porque estão pensando demais no futuro. Mas se você prestou atenção nessa palavra que Deus usou aqui, o nosso amado diácono Amarildo, nessa manhã, você vai entender que nós vivemos no presente. Você não vive no passado, você não pode fazer mais nada para mudar o passado. Eu posso sim, você pode mudar o futuro, mas o passado você não muda mais, ele está feito, está escrito, está registrado e passou. Você pode mudar as atitudes hoje, para que você tenha um futuro abençoado. E nós ouvimos uma palavra maravilhosa nessa manhã. Por quê? Os porquês. Eu vou pôr o título lá: porquês. Porquês. Quantos porquês eu faço? Essas perguntas você faz. E a gente pergunta só em relação a essas curiosidades, mas eu deixo, quando eu digo que nós vivemos no presente, eu estou ali, eu estou refletindo e estou pontuando. Eu gosto disso, estou pontuando. A gente para, como o povo de Israel fez, nós fazemos. Às vezes esse irmão trouxe aqui a mensagem do Sadraque, o Mesaque, o Abednego. Você fala muito dele, mas você gosta desses pontos positivos. Mas nós não estamos dispostos a viver como eles viveram, realmente. Vemos isso lá no povo de Israel, um povo que foi liberto pela mão do Senhor. Eles viram o filho das nações, os filhos dos israelitas ali morrendo, os primeiros filhos, os primogênitos, e eles viram os filhinhos deles lá felizes.
Eles viram Deus tirando eles com mão forte de dentro do Egito, ainda carregaram milhares. O tempo que eles ficaram ali de escravo foi um investimento. Foi uma maravilha. Você não entende quanto Deus está fazendo na sua vida, você está reclamando, mas eles saíram dali com carroças, mais carroças de ouro, prata, de bens, e aquilo ali. Ainda foram usar errado lá na frente. Saíram com peso. O Senhor deu comida para eles, irmão. Alguns pregadores falam, eu gosto de o pão dos anjos. O pão caía, o maná. Ó, aquilo ficava ali, eles pegavam aquilo. Mas o que é isso? Aquele maná, aquela coisa maravilhosa. Aí eles foram daqui a pouco reclamar de quê? Eles estavam vendo o presente, o maná, comida descida do céu. Aí eles queriam voltar lá para o Egito, onde eles levavam nas costas, onde eles apanhavam, onde eles carregavam peso, onde o faraó aumentou o peso sobre a vida deles, porque eles queriam sair dali e falaram, então vamos te dar mais serviço, vocês estão com pouco serviço. Quando você vai lá dar uma ideia lá para o seu chefe, para o seu amigo, ele fala assim, esse cara, ele está com pouco serviço, porque quem dá ideia aqui sou eu. Ele está aqui para trabalhar, vamos aumentar o serviço. E aí você sai chateado. E aí o que estava acontecendo ali? Por quê? Porque não estavam vivendo a bênção de Deus. Foi essa palavra que o nosso irmão Mario trouxe aqui hoje. E é para nós. A guerra está lá na Ucrânia. Na verdade, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu estava lendo um pouquinho, o que eu queria, eu não estava vendo, eu não quis assistir as notícias, porque as notícias você tem que engolir o que os outros estão falando. Uma coisa que eu tenho percebido, a gente não percebia muito, se você liga lá na TV, eles pegam um vídeo, aquele videozinho fica ali passando, só a parte que eles querem. Aí está lá, o loop, né, do tanque entrando. Entra. Aí daqui a pouco o tanque entra. É o mesmo. Parece que tem 1 milhão de tanques que entrou lá para cima. Essa é a parte que interessa. Aí quando eu peguei algumas coisas para refletir, entendo o que está acontecendo, né? Na verdade, irmão, na verdade mesmo, numa guerra você nunca sabe quem é o certo, quem é o errado. Nós estamos aqui, eles estão lá. Você vê aqui a notícia que interessa para o ocidental. Mas você não sabe se o ocidental realmente está ali tentando entrar numa coisa que não pertence. Se o governo que está ali de um lado ou de outro, não estou falando nem de um nem de outro, estou dizendo para vocês que nós estamos longe e muitas vezes não sabemos. Quem tem empresa sabe disso. Quem está num cargo de chefia ou quem já esteve sabe disso. Você está lá para tomar a decisão, o seu funcionário está ali pensando o seguinte, esse cara é mau, olha o que ele está fazendo. Você sabe por quê? Porque ele está ali, vamos supor, que o irmão Amarildo tem lá a empresa dele e ele contrata alguém para fazer o serviço. Ele vai lá e está reclamando, o Amarildo mandou ficar apertando esse parafuso, fazendo isso aqui. Ele não está vendo, ele no final do mês ele só quer receber o dinheiro dele. Nosso irmão contrata alguém ali para vender as vassouras e ele fala, pai, você me pagou isso aí, eu trabalhei debaixo do sol. Ele só quer receber. Mas ele não tem noção do que você passa para poder pagar o imposto, para comprar aquele material, para fazer aquele material. As informações principais para a tomada de decisão, ele não tem. Então, o perigo, quando eu digo aqui, quando nós dizemos, e graças a Deus que os irmãos aqui entram no mesmo propósito, quando nós falamos do perigo das coisas que nós ouvimos e acreditamos nela, é porque muitas vezes nós somos levados por essas coisas. E em cima dos porquês, nós esquecemos da bênção de Deus. Aí você para de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Muito bem colocado o que o irmão falou. 300 crianças nasceram. E isso não é para minimizar, não é para você pensar, olha, não, isso não é ser frio, é a realidade. Porque nós focamos nas coisas difíceis, nas coisas ruins e deixamos as boas. Você pode acabar de ganhar um carro novinho, zerinho, sai para passear com ele.
aí ele fura o pneu. Você esquece que você ganhou um carro, aquele cheirinho de novo, você vai lá tirar o step para trocar, e você está reclamando, está xingando, está falando. Como que isso é nós? De repente você se pega nessa situação. Aí você vai ali, troca um step, põe ele ali no lugar, sai andando de novo, curtindo. Mas o que Deus fez, o que Deus está fazendo, quanta coisa boa. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos orar, precisamos sim estar lembrando dos nossos irmãos ucranianos, dos irmãos russos. Eu postei até para vocês ontem, eu estou vendo que o nosso irmão falando isso aí, ó, no mundo nós teremos tribulação. Eu não sei se vocês conhecem aquele autor, se alguém teve a oportunidade de ver. O Rick Renner é um grande autor aí, cristão, ele mora na Rússia. Ele estava falando, olha, aqui na Rússia, por enquanto, não tem nada do que está sendo falado. Aqui nós estamos em temor, nós estamos em tensão, sim. Mas nós precisamos orar, nós precisamos lembrar da palavra de Cristo. No mundo nós vamos ter tribulação, nosso irmão falou aqui hoje. Você vai ter isso aqui, é esperado disso. Agora, onde nós estamos colocando a nossa fé? É aqui? É na carne? O governo está ali, outra coisa que me deixa bobo de ver, a gente está aqui, os camaradas estão preocupados, o problema está acontecendo, prédios estão sendo destruídos, bases destruídas lá, e o povo está aqui. O que o governo brasileiro falou sobre... O governo brasileiro, a Emily me mostrou no livro dela ali, as nações, uma charge. O que o governo brasileiro pode fazer, irmão? Nós somos pequenos, a gente pensa em pequenas coisas. A charge ali do livro era os grandes canhões, ali a Rússia, Estados Unidos, não sei o quê. Aí está ali o Brasil com Velotrol. É isso. E o cara está preocupado, o que o governo brasileiro vai falar? Nós somos, irmão, por que eu estou falando isso? Porque nós somos egoístas, nós pensamos nas coisas pequenas e esquecemos nas grandes coisas. Essas coisas estão aí, como nosso irmão disse, e elas vão se cumprir. Desde que o mundo é mundo existe guerra, porque o homem pecou, o homem trocou a glória de Deus pela sua própria vontade, e o mundo está sujeito à corrupção. Então nós vamos passar por isso, amanhã pode ser que nós passemos, mas nós precisamos lembrar, diante de uma palavra tão maravilhosa como nosso irmão nos trouxe aqui hoje, desses porquês. Glória a Jesus. Nós precisamos lembrar que a nossa cidade não é esta. Nós estamos passando por aqui. Você está aqui como um peregrino. E aí, já comentamos sobre isso, diante dessa toda essa mensagem que você viu. Se você amanhã estiver como peregrino numa cidade, você vai curtir enquanto você estiver ali, né? O nosso irmão Flávio, que é né, a gente sempre cita ele aqui, porque, né, a gente tem aí esses irmãos, graças a Deus que tem, né? Ele está sempre lá em Cabo Frio, por exemplo. Então o que ele faz? Ele não mora lá, por enquanto, né? Deve ter vontade de ir lá para uma dessas casas lá, mas ele gosta dali. Então o que ele faz? Quando ele está ali, ele não mora lá, mas ele curte lá. Ele curte. Ele não vai ficar preocupado. Não é possível que ele vai chegar lá e vai ficar preocupado. Ah, lá em Juiz de Fora não tem praia. Ah, lá em Juiz de Fora eu vou ter que voltar para lá. Quando você está lá, você está lá. Você está curtindo ali, pé na areia, como diz um amigo meu que está morando lá, né, o Zé Jorge, fala assim, eu já não aguento mais essa vida aqui de pé na areia, pé descalço, pé na areia, né? Muito difícil, muito sacrifício, muito sol, muita pé na areia salgada, na areia, na água salgada. Olha que coisa. Mas o camarada vai lá, vai viver aquilo. Eu já tive uma oportunidade de ir lá uma vezinha, né, e tal. A gente viu como é que é. Você vai falar que você fica lembrando de Juiz de Fora? Pelo amor de Deus, irmão. Não lembra. Lembra, irmão Flávio? Fala a verdade. Então, o que eu estou falando isso? Por quê? Se você vai lá para Cabo Frio, para ficar uma semana, para ficar lembrando daqui, fica aqui. Fica aqui.
Você vai para lá, você curte lá. Aí, isso aí é mesmo, de ficar pondo lá no grupo, comendo peixe, tá lá na praia, ou sol, não sei o quê. Né? Uma amiga nossa está lá no Nordeste. Estava aqui, a gente trabalhando lá, e de vez em quando o outro colega chegava aqui, olha só, a chuva caindo aqui, e ela mandando umas fotos com o céu azulzinho. Segunda-feira, o pessoal lá, tudo assim, lá na piscina, naquele lugar. É isso aí. Ela está lembrando de quê? De fazer figa nos outros. Então, por que eu estou falando isso? Diante dessa palavra que o nosso irmão marido nos trouxe aqui hoje, meus irmãos. Se nós estamos aqui, vivamos esse momento, vivamos a glória de Deus, a graça de Deus revelada na nossa vida. Deixa o passado e deixa o futuro nas mãos do Senhor, como Ele disse. As promessas de Deus, Ele conhece cada uma delas. Os homens de Deus viveram. Ele citou aqui. Na hora que ele citou, eu me lembrei sobre os homens que sofreram. Só você ler lá em Hebreus 11, a galeria da fé, como é chamada pelos estudiosos. Que aquele povo, que eles passaram? O que esses homens de Deus passaram? Mas nenhum deles ficou preocupado com aquilo que passou, com aquilo que viria. Ele estava vivendo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele recebeu aquela missão, ele vivenciou, ele viajou, ele foi preso, e ele chegou num dos lugares, não lembro aqui exatamente, mas eu lembro da história, e que ele avisou que ele ia para Jerusalém. Chegou o profeta, se amarrou lá e falou assim: ó, isso aqui vai acontecer com o dono desses pertences. E aí todo mundo começou a chorar: não vai para lá não, Paulo, você vai ser preso em Jerusalém, não vai, porque você vai ser prisionado. Não, eu vou cumprir minha missão. Cumpra a sua missão, meu amado. Você tem uma missão maravilhosa, você tem uma vida maravilhosa, nós temos filhos. Pare para pensar. Hoje o Senhor trouxe o nosso diácono marido aqui hoje para nos fazer refletir. Olha o que você tem. Viva com alegria. Ore pela Ucrânia. Ore pela Rússia. Ore, sim, mas vive a sua vida. Porque você pode ficar lá o dia inteiro na Globo, na CNN, na Band. Você não vai poder fazer nada. Porque quando você estiver ali assistir, vou sim, eu posso orar. Mentira, você está vendo o jornal, você não está orando. Você está irado. Sabe o que acontece comigo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
adora. A tua igreja te adora. Oh Deus, oh Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Deus fiel, teu reino, Senhor, é eterno. Oh Deus, teu reino é perfeito, Pai. Oh Senhor, aleluia ao teu nome, Senhor. Dá temor ao teu povo, dá fidelidade, Pai. Oh Espírito Santo, continue a falar com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, ensina-nos a sermos fiéis a ti, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida da tua igreja. Ai, Senhor, e ajuda-nos a plantar o teu reino desde já, Pai. Porque a eternidade é já, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, 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 Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu vou convidar o nosso irmão Amarildo mesmo para fazer essa oração, mas eu quero estar agradecendo, a presença de todos. Estamos com visitantes. Qual que é o seu nome? Desculpa. Vitória. É o Paulo? É o Paulo, né? O Paulo já é nosso visitante ilustre aí, está sempre conosco. Vitória, Paulo. Vocês, eu não vou falar que são visitantes não, que vocês podem estar lá na outra comunidade, mas, Mateus, o Eliel, mas também são nossos, Glória a Deus, a gente aqui, a gente não desliga, Porque tá no corpo de Cristo, é bênção. Então, agradecer pela presença de vocês, que o Senhor abençoe, A porta está sempre aberta quando quiser nos visitar, tá, gente? É um prazer tê-los aqui conosco. Amanhã, então, lembrar os irmãos que nós estaremos reunidos ali no bairro Chácara, para um momento com Deus, de comunhão, partir do pão, palavra do Senhor. Quem puder, vai ser um prazer a gente estar ali, já falei que vai ter um atrativo maravilhoso, pastel, aquele pastel que ele foi provocar a gente,
vai estar ali, né? Então, ó, a gente vai até falar com o pessoal, vai até comer pouco na hora do almoço para comer pastel de tarde. Então, irmãos, assim, nós pretendemos chegar ali às 7 horas, lá, né? Lá. Se algum irmão tiver dificuldade para falar conosco, o nosso irmão Geraldo hoje falou que não estaria, né? Mas ele tem 3 vagas com ele ali, quem precisar me fala aqui para eu poder combinar com ele à tarde, tá? Quem tiver desejo no coração, a gente marca direitinho para a gente poder, né? Depois a gente acerta direitinho. Vai ser ali no bairro Colorado, né? O bairro de Chácara, pertinho, é ali mesmo, né? Mineiro sabe como é que é ali mesmo. Mas vai ser um dia gostoso. Quem já esteve da outra vez sabe, às 5 horas nós estaremos terminando, né, Flávio? Se Deus quiser. Então nós vamos ter ali um momento rápido, uma reflexão da palavra de manhã, um cafezinho quando chegarmos. Não precisa nem tomar café na sua casa, toma só o café, não come pão nem nada. Vamos embora, vamos. Põe todo mundo para dentro do carro e vamos que vamos. E ali a gente desfruta da comunhão, do partir do pão, do ensino de Cristo e da oração. E do lazer, né? Vai ter lazer, vai ter, se Deus quiser, né? O tempo vai estar bom. Isso faz parte, irmão, da família. Família gosta de estar junto, né? Família gosta de estar no momento de comunhão, um momento de desfrutar junto da presença de Deus. Amém? Então estejamos juntos. Na quinta-feira, como vocês sabem, nós temos o nosso encontro. Então participe do encontro, mesmo que você não queira dar a cara, assista, ou depois você assiste ali no grupo, que sempre tem uma boa mensagem, tá? E que o Senhor te abençoe nessa semana. Se você não puder estar, que você esteja em espírito de oração, que você ouça coisas boas. Não fica ligado no carnaval, não fica ligado na guerra, fica ligado em Cristo e a sua vida cada dia será melhor, né? Tem aí, se você quiser assistir, eu de vez em quando assisto lá, né? Tem vários, nós já estamos com quase 100 vídeos lá, tem palavra gostosa para você. Eu não quero ouvir o pastor Márcio não, que ele já fala pra caramba, mas você pode ouvir os outros irmãos que tem. Você pode selecionar a parte que você quer ouvir. Outra coisa, onde que você for na sua casa, você pode levar. Entendeu? Olha que coisa boa. Ouça coisas boas. Porque ouvir coisas boas aumenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir coisas boas ligadas a Cristo, né? Que depende do bom de cada um. Mas estou falando coisas boas que, no nosso contexto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Amém? Nosso irmão Amarildo, Deus abençoe, meu irmão. Agradecer pelas ofertas, por este culto maravilhoso. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós encerramos esse culto, ó Deus, nós te entregamos essas ofertas nas tuas mãos, ó Deus, que elas sejam proveitosas para a tua casa, ó Deus, que elas sejam proveitosas, ó Deus, para que possa o teu evangelho, ó Deus, crescer dentro dessa comunidade, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e uma boa semana, ó Deus, debaixo do teu Santo Espírito, ó Deus, cercados pelo teu poder, ó Pai. Despede-nos em paz, ó Deus, abençoa aqueles que não vieram, ó Pai, aqueles que são problemas, ó Deus, talvez enfermidade, ó Deus, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja derramando o teu poder, ó Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua unção, ó Deus, da Tua misericórdia, ó Pai. Ó Senhor, nos abençoe nessa semana, ó Deus. Abençoe o evento de amanhã, ó Deus, que nós possamos estar ali, ó Deus, em comunhão, ó Deus, um com os outros, ó Deus, partindo pão, ó Deus, celebrando, ó Deus, a nossa vitória, ó Deus, de estar na Tua presença, ó Deus. Tantos querem estar na Tua presença, ó Deus. Tantos queriam, ó Deus, ter a oportunidade que nós temos, ó Pai. E nós talvez não damos valor a isso, ó Pai. Que o Senhor ponha no nosso coração, ó Deus, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a comunidade cristã Formosa, ó Deus, poderosamente, Senhor. Abençoa as nossas vidas,
ó Deus, e nos despede em paz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A bênção está nas suas mãos. Agora toma posse aí e recebe a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz. Amém. Amém.